E o que você prefere de hoje é com o tema de terror, porque hoje é sexta-feira 13. E a pergunta será: do que você tem medo? Você se considera uma pessoa medrosa? Se assusta facilmente? Assista até o final e descobriremos a verdade. Seja bem-vindo ao Brinca-Cats. Do que você tem medo? De uma floresta assombrada ou de um cemitério assombrado? Número 2. Do que você tem medo? Casa assombrada ou castelo assombrado? Número 3. Do que você tem medo? De ver um exorcismo ou de ver um mal vencer? Número 4. Do que você tem medo? Do barulho de um portão ou porta abrindo sozinho ou de uma janela abrindo sozinha? Número 5. Do que você tem medo? De uma pessoa sem foco ou de espíritos? Número 6. Do que você tem medo? De lobisomem ou de bruxa? Número 7. Do que você tem medo? De um assassino mascarado ou de zumbis? Número 8. Do que você tem medo? De uma prisão assombrada ou de um hospital assombrado? Número 9. Do que você tem medo? De alguém te perseguindo ou de alguém te espiando? Escolha difícil, hein? Número 10. Do que você tem medo? De fugir por um corredor longo ou por uma escada misteriosa? Número 11. Do que você tem medo? De ver um ritual macabro ou ver alguém se entortando? Número 12. Do que você tem medo? De uma estrada mal assombrada ou de uma trilha mal assombrada? Número 13. Do que você tem medo? Da freira do horror ou da noiva cadáver? Número 14. Do que você tem medo? De um sótão assombrado ou de um porão assombrado? Número 15. Do que você tem medo? De passar embaixo da escada ou de cruzar com um gato preto? Número 16. Do que você tem medo? De um orfanato assombrado ou de uma igreja assombrada? Número 17. Do que você tem medo? De um ser com dentes afiados ou de uma caveira? Número 18. Do que você tem medo? De uma cadeira com um vulto ou de uma cadeira de balanço se mexendo? Número 19. Do que você tem medo? De um livro mudando de página sozinho ou de um fantasma atravessando a grade? Número 20. Do que você tem medo? De uma noite de lua cheia ou de uma noite de lua de sangue? Número 21. Do que você tem medo? De múmia ou de monstro? Número
22. Do que você tem medo? De um assassino com faca ou de um assassino com picareta? Número 23. Do que você tem medo? De um quarto assombrado ou de um ônibus assombrado? Você teria coragem de dormir nessa cama? Número 24. Do que você tem medo? Da sexta-feira 13 ou de Halloween? Número 25. Do que você tem medo? De um palhaço assassino ou de uma pessoa misteriosa? Número 26. Do que você tem medo? De alguém te esperando em frente à sua casa ou de alguém na janela do seu quarto? Número 27. Do que você tem medo? De abóbora de Halloween ou de espantalho? Número 28. Do que você tem medo? De uma escola assombrada ou de um banheiro assombrado? Quem aí já viu a loira do banheiro? Número 29. Do que você tem medo? De um ser não identificado ou de uma família de vampiros? Número 30. Do que você tem medo? De ver uma imagem macabra refletida no espelho ou de encontrar um portal? Número 31. Do que você tem medo? De sombras de terror ou de bonecos assassinos? Número 32. Do que você tem medo? De uma mesa de jantar com comidas horripilantes ou de uma mesa de cirurgia ensanguentada? Número 33. Do que você tem medo? De ouvir um barulho não identificado ou de encontrar um objeto onde você não guardou? Gostou do quiz de horror? Então escreve nos comentários do que você mais teve medo. Ficarei feliz em saber. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como este. E uma ótima sexta-feira 13.